Bem, pessoal, professor Wellington de novo. Vamos continuar aqui a nossa aula de eletricidade básica, tá ok? Agora nós vamos falar sobre a lei de Ohm, tá ok? Então vamos lá para a definição do que se trata a lei de Ohm. Nos circuitos elétricos, os valores de tensão, corrente e resistência, tá? Então nós vamos tratar de tensão, corrente e resistência. Tensão simbolizado pela letra V, corrente simbolizado pela letra I, tá? E a resistência simbolizada pela letra R, tá? Estão proporcionalmente relacionados entre si por uma lei fundamental da eletricidade denominada da lei de Ohm, tá? Então, o que é a lei de Ohm? Resumindo, a lei de Ohm é uma lei que relaciona, né, a tensão, a corrente e a resistência. Então, a lei de Ohm proporciona, né, o que eu possa descobrir valores de tensão, corrente ou resistência no meu determinado circuito, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo de um circuito elétrico, tá? Aqui é representado a minha fonte de tensão, tá? A minha bateria, tá bom? Então eu tenho uma fonte de tensão aqui. Então nesse caso, nessa fonte eu tenho 20 volts, tá? 20 volts, eu poderia ter escrito aqui também somente 20 V, tá? Que é o símbolo da tensão. Aqui nesse meu circuito eu vou ter uma corrente de 4 amperes, tá? Corrente simbolizada pela letra I, 4 amperes. O A representa o ampere. E a minha carga, ela vai ter uma resistência elétrica de 5 ohms. Então 5, letra grega ômega, representando os ohms, tá? Então esse é o meu circuito elétrico. Então essa relação ela é válida porque eu tenho 20 ohms aqui, eu tenho 4 ohms, eu tenho 5, eu tenho 20 volts, tenho 4 amperes, eu tenho 5 ohms. Justamente pela relação que é me dada pela lei de Ohm, tá? Então a lei de Ohm, ela vai determinar a seguinte relação: a corrente no circuito é diretamente proporcional à tensão aplicada, tá? Então a tensão, tá? A corrente, ela é o que? Diretamente, tá? A corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência, tá? Então, olha, tensão diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à resistência, tá? Eu coloquei dessa maneira, mas aqui geralmente coloca tensão é igual a R I, tá? Resistência vezes a corrente elétrica, tá? Então aqui a gente representou as três grandezas, tá? De tensão, resistência e corrente, tá? Então essa aqui vai ser a nossa lei de Ohm, tá ok? Essa relação, onde a tensão ela é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à resistência, tá ok? Então podemos observar, no entanto, que o aumento do valor de tensão elétrica aplicada implicará em um aumento da corrente, correto? Então já que a tensão ela é diretamente proporcional à corrente, então se eu aumentar a tensão, consequentemente vai aumentar a corrente. Se a minha resistência, considerando, né, claro, que a minha resistência nesse caso ela é constante, tá? A minha resistência não pode estar variando. Então, para que essa relação venha a ser válida, a minha resistência ela tem que ser constante, tá ok? Então olha lá, quando eu aumento a minha tensão, ele vai aumentar a corrente, tá? Então nesse exemplo da lâmpada, se eu aumentar a corrente,
eu vou aumentar a intensidade do brilho da minha lâmpada, tá ok? Então isso daí vai estar mostrando que é verdadeira a lei de Ohm, que é verdadeira essa relação. Por quê? Quanto mais corrente elétrica for passando pela minha corrente, maior vai ser o brilho. Então, eu estou sabendo que eu estou aumentando a tensão e eu vou perceber o aumento da corrente através, né, do brilho gerado pela minha lâmpada. Tá ok? A mesma coisa também se aplica o inverso. Se eu diminuir a tensão, o que vai acontecer com a corrente? Também vai diminuir. Logo, né, vai acontecer o que com o brilho da minha lâmpada? Vai diminuir também, né? Porque o brilho da lâmpada, a luminosidade, ela vai depender diretamente da corrente elétrica que está passando aí na minha carga, tá? Na minha lâmpada. Então aqui agora nós temos um outro circuito. O que acontece nesse outro circuito? Aqui temos um circuito onde se acham determinados os valores da tensão, corrente e resistência, tá? Então aqui eu tenho o valor de 30 volts, uma corrente de 6 amperes e uma resistência de 5 ohms. Então podemos observar que o aumento da resistência elétrica do circuito implica na diminuição da corrente, o que pode ser comprovado pela diminuição do brilho da lâmpada. Foi o que nós tratamos agora, né? Eu sei que se eu aumentar a corrente, o meu brilho, né, a intensidade luminosa, ela vai aumentar. Mas se eu diminuir, né, se eu diminuir a corrente, por que diminuir a corrente? Porque se eu tiver, por exemplo, uma carga com uma resistência maior, eu vou diminuir a passagem da corrente nela. Logo, a intensidade do brilho dessa lâmpada ela vai diminuir, tá? É comprovado por esse fato luminoso que a gente consegue visualizar, tá? Não é preciso nem eu estar fazendo medições aí com nenhum aparelho, tá? Então concluímos que a intensidade da corrente é inversamente proporcional à resistência, tá? Então olha lá, a intensidade da corrente é inversamente proporcional à resistência, desde que valores da tensão sejam mantidos constantes, tá? Então eu falei ainda agora que a tensão ela é proporcional à corrente se a resistência for constante. Agora ele fez o que? Uma outra comparação aqui, né? Ele falou que a corrente ela é o que? Inversamente. Então ela é inversamente proporcional à resistência, tá? Então se ela é inversamente, quando eu faço essa análise, eu tenho que ter o que? A minha tensão constante, tá? Tenho que ter uma tensão constante para poder analisar a corrente elétrica em função da minha resistência, tá certo? Então aqui no exemplo, por exemplo, eu posso mexer aqui na resistência e vou ter uma mudança de corrente se a minha tensão não mudar, se ela continuar, por exemplo, aqui em 30 volts, tá ok? Então isso é muito importante. Só posso analisar duas variáveis quando eu tiver uma sendo constante, tá? Então foi como eu já tinha mostrado, a fórmula da lei de Ohm se dá pela tensão igual a resistência vezes a corrente, tá? Então olha lá, 30 volts, 3 amperes, 10 ohms. Por exemplo, eu não sei o que é 10 ohms, então vamos analisar. Então olha lá, eu tenho que aqui é 30 volts. Quantos eu tenho? Não sei quanto é resistência. Quanto é o ampere? 3 amperes, tá? Então aqui, está multiplicando, vou passar dividindo. Então R, né, minha resistência vai ser 30 dividido, né, dividido por 3. Logo, vou ter uma resistência de 10 ohms, tá? Bem tranquilo, bem fácil de ser analisado, tá bom? Então essa é a minha lei de Ohm.
tá ok? Ela pode ser variada aqui dessa seguinte maneira, como que foi que eu fiz aqui, ó. Para que eu possa encontrar resistência, eu só isolar a resistência e reorganizar. A fórmula só é uma, né? Só que eu fiz uma organização aqui para encontrar resistência e outra forma aqui eu isolei o I para encontrar a minha corrente, tá? Corrente elétrica, tá certo? Então vamos lá para um exemplo aqui, ó. Calcular o valor da corrente elétrica num circuito onde a tensão mede 10 volts e a resistência é dada por 20 ohms, tá? Então olha lá, eu quero calcular o que? A corrente elétrica. Então eu já posso pegar direto a fórmula isolando já a corrente elétrica. Então é só substituir valores aqui, né? Já sei que a tensão é 10 volts, então é 10 volts aqui, tá? Só substituir aqui, ó. 10 volts, vamos fazer aqui do lado. 10 volts dividido por quê? O que é isso aqui? Resistência. Qual é o valor da resistência? 20 ohms. Então, 20. 10 dividido por 20, 0,5, né? Meio ampere. Tá? Bem simples, bem tranquilo, bem fácil de encontrar a corrente quando a gente conhece a lei de Ohm, tá? Então aqui, ó, tenho mais dois exemplos aqui, tá certo? Onde eu vou ter que colocar aqui os valores para que a gente possa calcular. Vamos calcular aqui então. Vou colocar aqui 10 volts, desculpa, 10 volts e 2 ohms. Qual é o valor da corrente, tá? E eu vou colocar aqui uma corrente de 5 amperes, 5 amperes e 10 ohms. Qual é o valor da minha tensão, tá? Aqui, ó, vou utilizar só isolar o I, né? Mesma fórmula de cima que foi utilizado, ó. Isolando o I, eu vou ter o que? V sobre R, tá? Então é só colocar tensão sobre a resistência. Qual é o valor da tensão? 10 volts. Qual é o valor da resistência? 2 ohms. Então 10 dividido por 2 vai dar o que? 5 amperes, tá? E aqui nessa situação é a fórmula direta da lei de Ohm, né? Então a tensão vai ser o que? É o R, que são 10 ohms, vezes 5 amperes, que é a corrente elétrica. Então essa fonte de tensão aqui vai ser o que? 50 volts, tá? Bem tranquilo analisar aqui a lei de Ohm, tá ok? Então olha lá, verificamos que a corrente varia no mesmo sentido da variação da tensão. Quanto maior a tensão, maior será a corrente, tá? Então isso já foi falado, tá? Isso já foi visto, tá? E isso também o que? Quando a resistência for constante, tá? Quanto menor a tensão, menor será a corrente, tá? Da mesma forma aqui, quando a resistência for constante. Se mantermos a tensão fixa e variarmos a resistência, tá? Eu vou ter essa outra situação aqui. Quanto maior a resistência, menor será a corrente. Então, quanto menor será a resistência, maior será a corrente, tá? E isso daqui é quando a tensão for constante, tá certo? Então olha lá, a lei de Ohm, né? Que eu tenho I, tá? Que é a corrente, que é dada em amperes. Tenho a tensão, tá? Olha lá, que é dada em volts. E eu tenho a resistência, que é dada em ohms, tá? Uma forma fácil de gravar, né? De aprender a lei de Ohm, tá? Sei que é isso daqui. Ah, mas eu esqueci. Como é que eu faço? Eu utilizo esse triângulo aqui, ó.
sempre colocando aqui, ó, o V no topo do triângulo, o R aqui na primeira base e o I na segunda base. Quando eu coloco a mão sobre o V, então eu quero encontrar o V. Então o V é igual a quê? Coloco a mão sobre o V e o que vai sobrar? R vezes I. Então vai ficar R vezes I. Ah não, eu quero encontrar o R. Então vou colocar a mão sobre o R. Então o que é o valor? A resistência. Então coloco a mão em cima do R e o que vai sobrar? V dividido sobre I. Por I, né? V dividido por I. Ah não, eu quero encontrar o I. Então o I vai ser igual a quê? Só colocar a mão sobre o I, tampa o I, o que sobra? V dividido por R. Então vai ser o V dividido por R. Tá? Então, ó, assim eu consigo, bem mais rápido, encontrar a tensão, a resistência e a corrente elétrica pela lei de Ohm. Tá ok? Bem tranquilo, bem fácil mesmo. Tá? Então é isso, pessoal. Hoje nós vamos ficar por aqui. Tá? Vimos a lei de Ohm. Vimos como é que se aplica no circuito elétrico, como é que eu posso encontrar resistência elétrica, como é que eu posso encontrar tensão e como é que eu posso encontrar a corrente elétrica. De uma forma bem simples, bem fácil, né? Eu consigo analisar através desse triângulo, né? Eu consigo determinar cada componente do meu circuito elétrico. Tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima.